Graça e paz a todos os irmãos, da parte de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o seu Filho. Estamos reunidos nessa noite, tão somente pela ação do Espírito Santo. Eu quero, assim, saudar os irmãos e também, desde já, parabenizá-los pelo aniversário da igreja, seu 41º ano de organização. E dizer aos irmãos que é um prazer muito grande estar com os irmãos nessa noite, trazendo, assim, um abraço da Igreja Presbiteriana do Bairro do Divino, a qual estamos esse ano servindo ao Senhor como pastor auxiliar do reverendo Marcos Farias de Lima. Eu quero também agradecer ao convite, o convite ao nosso querido irmão, amigo, reverendo Josimar. Eu trabalhei muito tempo com o presbítero Josimar, né? Então, ao falar agora, quase saiu o presbítero Josimar. Não deixa de ser, né? Presbítero docente da igreja, reverendo Josimar, pastor da igreja, que Deus esteja assim abençoando o seu ministério, bem como a sua esposa, as suas filhas, nossa irmã Shirley e as filhas Gabriela e Mirella, não é isso? Um abraço grandioso a essa família muito amada. Eu também aproveito para agradecer a acolhida, né, do presbítero Vinícius e sua esposa Cícera, qual nos recebeu durante todo o dia de hoje. Estamos lá desde cedo, né? E estaremos agora, após o culto, também antes do retorno para Duque de Caxias, tendo em vista que amanhã, pela manhã, nós já temos aquela tradicional e famosa aula de matemática, né? Então a turma está lá ansiosa, esperando. Tenho certeza que passaram o final de semana todos estudando matemática, né? Para o encontro de segunda-feira de manhã. Nós também aproveitamos a oportunidade para justificar, né, a ausência da minha esposa, tendo em vista que está grávida no 5º mês de gestação do nosso segundo filho ou filha, né? Não sabemos ainda. Então ela preferiu assim ficar na casa do nosso irmão presbítero Vinícius até nosso retorno para casa, tá certo? Por isso que eu não vim acompanhado nem de manhã e nem à noite, por essa razão. Sem delongas, meus amados irmãos, nós então estaremos abrindo a palavra de Deus no texto de Gálatas, no capítulo 6, do verso 6 ao verso de número 9. Gálatas 6, do verso de número 6 ao verso de número 9. Gálatas 6, do verso 6 ao verso de número 9. Estaremos assim atentando para a leitura do texto. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto riquíssimo da palavra de Deus, que vai diretamente nos instruir como povo de Deus, como aqueles que são chamados para viver segundo o propósito do Senhor. Um texto riquíssimo em lições que vai nos dizer a respeito de uma lei muito importante na vida e na existência, vamos dizer assim, do cotidiano da igreja, que é a chamada lei da semeadura. E a lei da semeadura, ela está diretamente ligada a outra lei da vida da igreja, da prática da igreja, que é a chamada lei da colheita. Então, nós temos aqui a ligação de duas partes importantíssimas do nosso cotidiano.
aquilo que nós plantamos e aquilo que nós colhemos, e a relação entre isso. E essas leis, elas vão, assim, de certo modo, reger toda a nossa vivência, toda a nossa jornada cristã, ou seja, tudo aquilo que fazemos na nossa vida. Aquilo que nós plantamos e aquilo que nós colhemos está intimamente ligado. E, claramente, a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai nos dar instruções, conceitos bíblicos a respeito dessas duas leis, tanto a lei do plantio quanto a lei da colheita, a lei da semeadura e a lei daquilo que se colhe. E aí nós vamos também ver que existem consequências boas e ruins em cima disso. E é interessante, meus amados, porque Provérbios, no capítulo 22, no verso 8, vai nos advertir que o que semear a perversidade colherá males. Então a gente já começa com esse alerta, muito importante na nossa vida. Mas também, Provérbios, no capítulo 11, no verso 18, vai dizer para nós que o que semeia justiça recebe seguro galardão. Então, é muito interessante ver que existe o fato de semear coisas ruins e colher coisas ruins, mas também de plantar coisas boas e colher coisas boas. E a família da fé, a igreja, a comunidade de fé, ela precisa estar de olhos bem abertos para essa questão dessas leis e a exigência que ela faz em relação à nossa vida. A pergunta que eu quero fazer aos irmãos nessa noite é a seguinte: o que você tem semeado? O que você tem plantado? Quais são as sementes que você tem feito uso? E como tem sido esse seu plantio? Qual é a expectativa que você tem de colheita? E a esperança que você tem daquilo que você vai colher? Somente você pode olhar para dentro de si e fazer uma análise nesse momento e responder tais perguntas. Mas eu pretendo, em cima de 3 lições, trabalhar com os irmãos e tentar orientar os irmãos em meio à palavra de Deus, ao prisma da palavra do Senhor, diante dessas respostas que os irmãos terão que apresentar para si mesmos e para aqueles aos quais os irmãos conviverem. Lembrando que nós, como igreja, nesses 41 anos de organização aqui neste lugar, precisamos, ao longo de todo o tempo, trabalhar uma coisa chamada testemunho. A igreja tem um testemunho, e esse testemunho tem que ser e deve ser um testemunho eficaz, um testemunho que realmente vai demonstrar que essa igreja é uma igreja que serve a um Deus vivo e é uma igreja obediente ao Senhor. Meus amados, a primeira lição que eu gostaria de trabalhar com os irmãos está no verso 6 do texto, que vai nos dizer: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E a primeira lição que nós extraímos desse texto é: somente quem planta, colhe. Somente quem planta vai colher. Não há quem não esteja plantando que fique para a colheita, que queira colher. Por mais que tenha vontade, se não plantou, não vai colher. Então há aqui uma necessidade, diante dessa primeira lição, de nos alertarmos, de nos atentarmos, de acordarmos para a realidade, vamos dizer assim, da necessidade que temos como igreja, principalmente da igreja inserida que vive no século 21, em meio a tantas mudanças, em meio a tantas coisas que temos experimentado,
não espontaneamente, mas muitas das vezes forçadamente. A necessidade está aí e nós estamos tendo que nos reinventar, até na própria prática de evangelização, até no próprio fato de subirmos à igreja dia de domingo para cultuar. Quantas medidas nós precisamos tomar, quantas reuniões foram feitas, quantos debates foram feitos em cima de pensar o que é ser igreja e como a igreja se comportar diante dessas mudanças. Somente quem planta, colhe. E aí, meus amados, há quem deixe de semear por causa de situações adversas. Há quem não esteja plantando por causa de situações adversas. E talvez queiram até enumerar: pastor, eu não estou plantando por causa disso, eu não estou plantando por causa daquilo, eu não estou plantando por causa de mim mesmo, por causa das minhas dificuldades, dos meus cansaços, das minhas dores, em meio à rotina diária, às muitas atividades. Pastor, eu não estou plantando porque o meu irmão não me permite, eu não estou plantando porque há certas dificuldades dentro da casa do Senhor, eu não estou plantando porque a minha família é um empecilho para mim, eu não estou plantando por causa de A, B, C ou D, e queiram enumerar diversos motivos pelos quais não está plantando. E aí nós dizemos no linguajar comum, estão levantando dificuldades para justificar ou tentar justificar o porquê não estão plantando. E aí é interessante que Eclesiastes vai nos dizer o seguinte, no capítulo 11, verso 4. Quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Nós precisamos abrir os nossos olhos e não mais levantar desculpas para o fato de não estarmos semeando. E aí, se você não está semeando, se você não está plantando, é necessário parar nessa noite, fazer uma análise e dizer: Senhor, eu não quero viver uma vida de inércia, eu não quero ficar parado diante de tantos desafios que a igreja está enfrentando. Eu quero contribuir, eu quero colaborar, eu faço parte dessa equipe, eu faço parte dessa família. Estamos juntos nessa obra. O sofrimento do meu irmão é o meu também. O sofrimento da minha liderança é o meu também. As orações da minha liderança estão motivando no meu coração o desejo de enganjarmos nessa obra e de seguirmos adiante. Não podemos ficar parados, não podemos ficar inertes diante das necessidades do plantio. Ninguém pode dizer, ninguém pode afirmar, nenhum de nós, que não está plantando porque falta semente. Não está plantando, pode ser por qualquer outra situação, mas não é porque falta semente, porque nós temos semente. O Senhor nos deu e Ele nos dá a capacidade de plantarmos. Amados, pensando nisso, existem pessoas que estão passando necessidades por não terem plantado para o futuro. E existem ainda outras pessoas que viveram privações no passado, não se prepararam e estão vivendo agora dificuldades, ou até que se prepararam e agora estão colhendo abundantemente. É necessário fazer uma análise e ver se no passado nós nos preparamos para aquilo que nós estamos vivendo no presente. Muitas pessoas olham para a escassez que estão vivendo hoje e não reparam que lá atrás deixaram de plantar. Querem hoje colher e até se incomodam com o que os outros estão colhendo. Mas, meus amados, nós precisamos atentar para o seguinte: há muitos irmãos que não estão atentando, não estão vigiando, que lá atrás deixaram de fazer algo, deixaram de correr atrás, deixaram de derramar o suor, ou muitas vezes até deixaram de derramar as lágrimas, e hoje querem viver no sorriso. Meus amados, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.
O Espírito Santo, na sua sabedoria, já até nos instruiu com esse texto na liturgia de hoje. Meus amados, nós precisamos atentar, vigiar e principalmente em oração, porque a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor, o tesouro riquíssimo que temos nas mãos, vai nos instruir a respeito do seguinte também em Eclesiastes: pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não economize, semeie também. Você não sabe se será a que você plantou de manhã ou se a que você plantou à tarde. Mas, meus amados, certamente você colherá. Não economize no plantio. Aproveite as oportunidades para semear para aqueles de dentro de casa, para a família, nos encontros de família, para a família, nos encontros raríssimos que temos tido a oportunidade de ter, para os amigos, no ambiente de trabalho. Será que no seu ambiente de trabalho te reconhecem como uma pessoa verdadeiramente cristã? Será que no seu ambiente de estudos te reconhecem como uma pessoa verdadeiramente cristã? Será que na sua igreja te reconhecem como uma pessoa verdadeiramente cristã? Nós precisamos pensar no testemunho que temos dado, inclusive dentro da própria casa do Senhor. Porque, meus amados, a Bíblia vai nos dizer certamente muitas orientações a respeito do testemunho que precisamos dar. Mas eu quero me ater apenas no fato daquilo que estamos plantando e daquilo que estamos colhendo. Certamente, aquilo que nós estamos vivendo hoje, nessa grande celebração, nessa grande festa de 41 anos de igreja, aqui neste local, é fruto do plantio de irmãos que ousaram em fé há muitos anos atrás, até mais de 41 anos. Porque um dia Deus colocou no coração de uma família, de alguns irmãos, que plantasse esse trabalho aqui nesse lugar. E foram muitas lágrimas, foram muitas lutas, foram muitas dores, certamente, foram muitas reuniões de conselho nesse tempo todo. Muitas reuniões, muitos mutirões, vamos dizer assim, talvez muitos almoços para poder arcar com a despesa do aumento da estrutura predial e do local de culto. Meus amados irmãos, foram muitos passos seríssimos que foram dados nesse tempo de evangelização aqui neste lugar. E certamente você faz parte dessa história. Todos nós que estamos envolvidos com a obra do Senhor fazemos parte dessa história. E como é que você será identificado? Como será o seu legado na existência dessa igreja? Aquele irmão que estava junto para toda a obra, aquele irmão que estava disposto a plantar sempre, aquele irmão que não levantava dificuldades, aquele irmão que não atrapalhava ninguém, aquele irmão que não era pedra no sapato de ninguém, aquele irmão que estava sempre motivado, sempre animado, sempre em oração, sempre em leitura da palavra, sempre em unção, sempre em fervor, sempre em ousadia, sempre no poder do Espírito Santo. Qual será as marcas daquilo que você tem plantado hoje? Juventude, qual tem sido a marca dessa juventude? A SAF, qual tem sido a marca dessas irmãs de oração? Ao PH, qual tem sido as marcas desses homens de oração? Os adolescentes, qual é a contribuição desses valorosos adolescentes da igreja nessa grande obra? As nossas crianças. Já pararam para ver que quando as crianças cantam, a gente chega e emociona da forma como Deus usa as crianças na vida da igreja, da importância delas na existência da igreja? Elas não são a igreja de amanhã. Elas são a igreja de hoje. E a gente precisa investir nessas crianças porque a concorrência está desleal. Já pararam para pensar nisso? Quantos sites tem no YouTube para que eles possam entrar e ver? E eu fico assim, perplexo, porque
Se os irmãos repararem, os nossos filhos sabem muitos mais sites para achar no YouTube do que a gente mesmo. E ai de nós se a gente não sentar lá do lado deles para acompanhar, né, reverendo? Nós ficamos o quê? Perplexos diante da sabedoria, da capacidade que eles têm de descobrir coisas na internet que nem nós mesmos sabemos. Precisamos investir nessas crianças, colocá-los para orar na nossa rotina familiar, colocá-los para cantar, colocá-los para ler as Sagradas Escrituras, se não sabem ler, lermos para eles. Investir. Já pararam para pensar que os adolescentes e os jovens não sentam mais para conversar com os idosos na igreja? Não sentam mais para ouvir os conselhos? Não sentam mais para dialogar? É como se nós tivéssemos dois grupos na casa do Senhor, o grupo dos mais novos e o grupo dos mais idosos. E o grupo dos mais idosos servindo apenas para cuidar, mimar, ou às vezes presentear o grupo dos mais novos. Ou o grupo dos mais novos fazer assistência social para os mais idosos. Aquilo que eles já não têm mais forças para fazer. Não é assim, meus irmãos. Nós somos uma família, a família na fé, e precisamos plantar a convivência, os relacionamentos, resgatar isso hoje, para o bem da igreja lá na frente. Todas as áreas da igreja precisam conversar, dialogar. As crianças, os idosos, os jovens, as moças, os homens, os adolescentes, os departamentos, o coral, a equipe de louvor, o departamento infantil. A igreja que tem o departamento infantil distinto da UCP precisa dialogar. Nós precisamos estar em constante diálogo. O trabalho da SAF não é só o trabalho da SAF, é da UPH também, é da mocidade também. O trabalho dos adolescentes não é só para os adolescentes. Eu não tenho muita paciência para ouvir, para ver todo aquele vigor. Não, entre, assista, apoie, entra na live deles. Você vai ser edificado, o Senhor vai usar a sua vida poderosamente. Precisa haver esse apoio mútuo das partes dos departamentos da igreja. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que nós temos plantado hoje. Amém, irmãos? A segunda lição, os irmãos, reparem aí, observem o verso 7 e o verso 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aqui tem uma referência muito importante, né? Eu até citei pela manhã, eu tenho estudado Romanos, lá na igreja está sendo trabalhado Romanos nas pregações domingo à noite. E se os irmãos atentarem no capítulo 1, a partir do verso 18, quando vai dizer ali do olhar do Senhor e a manifestação da ira do Senhor contra aqueles que estavam praticando impiedade e perversão, meus amados irmãos, certamente há uma ligação muito grande com essa verdade inserida aqui no verso 7, de Deus não se zomba. As pessoas estão vivendo hoje a vida como se Deus não existisse ou como se Deus estivesse morto. Estão achando que Deus está distante, sentado lá no trono e não está sabendo de nada que está acontecendo entre nós. Cabe me lembrar, como um ministro e como alguém que é responsável por orientar os irmãos, eu, o reverendo Josimar, os presbíteros da igreja, meus amados irmãos, nós precisamos atentar, porque o Deus imanente também é o Deus transcendente. Ele está lá no seu alto sublime trono, mas ele também habita no meio do seu povo. Nós precisamos ter isso bem vivo no meio de nós. E também nós não cremos, como bons presbiterianos e reformados que somos, que o nosso Deus está atrás de nós e só vai descobrir aquilo que nós estamos fazendo depois que nós fizermos. Eu e você, nós deveríamos crer e devemos crer num Deus que é onisciente e que plantou todos e que sabe de todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda, quando éramos ainda substância informe, no ventre de nossa mãe, segundo o Salmo 139 nos relata. O nosso Deus é um Deus que sabe de todas as coisas, então não adianta viver uma vida como se existissem coisas ocultas diante do Senhor. Não existe nada oculto diante do Senhor. Então, nessa noite, nós precisamos atentar, porque diante de Deus, nós não podemos ter um comportamento que venha zombar da figura do Senhor e daquilo que Ele representa para nós. De Deus não se zomba. E tem muita gente vivendo
como se Deus não existisse. São pessoas insensatas. Não é porque eu estou classificando elas assim, mas é porque os próprios Salmo 14, se os irmãos forem observar, diz o insensato no seu coração. O que está escrito lá? Não há Deus, não existe Deus. Olha que texto interessante. O insensato, que é tido como o que não tem sabedoria, tem a audácia, a ousadia de dizer, não existe Deus. E existem pessoas que, por mais que não estejam falando hoje em dia isso, estão afirmando por meio das suas ações que não existe Deus. Porque se tem a coragem de fazer o que estão fazendo, é porque querem dizer com todas as letras que não existe o Senhor. Ou se afirmam que existe, pastor, existe sim. Eu quero dizer, estão sendo desobedientes à palavra do Senhor. E a gente sabe qual é a recompensa para os desobedientes. Lá no Evangelho, o Evangelho vai relatar para nós que os desobedientes ouvirão o que do Senhor? Não será vinde bendito de meu Pai. Será o que, irmãos? Ouvirá o que? Apartai-vos de mim. Lamentavelmente. Meus amados, a segunda verdade colocada nesse texto é que você só colhe o que foi plantado. Não há quem plante arroz que queira colher feijão, para os irmãos entenderem. Não há quem plante coisas boas que vai dizer, pastor, estou colhendo coisas ruins. Não há quem plante coisas ruins e que queira colher coisas boas. Você só colhe aquilo que foi plantado, porque está dizendo na palavra do Senhor, aquilo que o homem semear, isso. Atentaram para o isso? Isso, ou seja, exatamente aquilo que foi semeado, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E eu quero dizer que quando chega no período da cega, que nós olhamos para os campos, todo plantadinho e tal, nós ficamos na expectativa de colher coisas boas, não é verdade? Então, como é bom plantar coisas boas, porque é a certeza de que nós vamos colher coisas boas. Não há quem plante, inclusive no seio da igreja, confusão, que queira colher comunhão. Não há quem plante discórdia, que queira colher união. Não vai colher. Então, nós precisamos zelar para plantar hoje o quê? Alegria, paz, comunhão, saúde, unção, poder, porque nós receberemos isso em proporções dobradas. Porque, de fato, vamos experimentar que a glória da segunda casa será melhor do que a da primeira. Porque, de fato, vamos experimentar do Deus que restaura, do Deus que abençoa, do Deus que não retém a mão, das chuvas de bênçãos que caem sobre a vida da igreja. Conforme nós cantamos aqui. E são os irmãos que permanecem o quê? São os irmãos que permanecem firmes nas promessas. Meus amados, se os irmãos observarem, atentarem, repararem, nós temos muitos desafios na nossa vivência hoje como igreja. E eu quero te dizer uma coisa assim, com muito temor diante do meu Deus. Irmão, você não está aqui por acaso, não. Você não está aqui sem propósito, não. Você está aqui, você faz parte dessa igreja, mas além de fazer parte dessa igreja, você faz parte do povo vencedor do Senhor. Você faz parte do sacerdócio real, do nação santa, do povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade de plantar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que tirou do império das trevas quando você estava morto nos seus delitos e pecados, e ele te trouxe para o seu reino, o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo, Salvador dos homens. Eu quero pregar para você nessa noite
a respeito de um Deus que é misericordioso e que tem nos abençoado em Jesus, e que você não está sozinho no plantio, não. Você não está sozinho na colheita, não. Tem um Deus que disse na sua palavra para nós que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E lá em Números, no capítulo 23, no verso 19, vai dizer para nós que Ele não é homem para que minta, nem para que deixe de cumprir suas promessas. E eu creio nisso, de uma forma assim, veementemente. Amados, o Senhor cumprirá cada uma das promessas feitas para nós. Nós precisamos confiar, crer. E há quem cante, né? O hino 110, crer e observar tudo quanto o fiel obedece a que Cristo mandar. Será que de fato temos vivido uma vida de obediência? Pastor, faço parte desse grupo, viu? Eu estou vivendo uma vida realmente de obediência a Deus. Estou passando por cima do meu eu, das minhas vontades. Eu tenho vontade de plantar isso aqui, pastor, mas olha, eu tenho plantado exatamente o contrário. Eu tenho plantado coisas boas, eu tenho plantado coisas legais. Eu quero frutificar nessa igreja, eu quero contribuir, eu quero apoiar. Eu tenho me esforçado para fazer isso. Eu vou te dizer, não é fácil não, irmão. Quando você toma a decisão de ser bênção, quando você tem vontade, o desejo de abençoar, de fazer a diferença, surgem muitas coisas para tentar te atrapalhar nesse caminho, para tentar te derrubar, para te fazer ir para trás. Mas eu quero te dizer que aquele que é contigo pode fazer o infinito, o impossível, aquilo que está difícil de acontecer, a bênção que você precisa, Deus pode te dar, porque Ele tem poder. E aqui eu não estou pregando a prosperidade, não. Eu estou pregando o Deus da prosperidade, que é muito além de qualquer tipo de teologia desse tipo. Eu estou querendo dizer para você, meu amado irmão, que você não precisa levantar dificuldades para plantar. Deus vai te dar condições, porque eu creio num Deus que não escolhe aqueles que são capacitados. Enganado está quem pensa que é capacitado para fazer as coisas. Não, todo dia a gente está aprendendo, né? Todo dia. Há quem diga assim, pastor, não sei pregar, não sei cantar. Irmãos, eu já vi pessoas assim que eu nunca tinha visto cantar na igreja, sabe? Chegou lá na segunda-feira de manhã, na reunião lá da SAF nos lares, quando não tinha pandemia, a pessoa pediu oportunidade para cantar e Deus usar ele naquela segunda-feira, uma irmã para cantar. Você dizia assim, mas eu nunca vi ela louvando na igreja. E Deus usar. Já vi também Deus usar crianças para trazer toda uma família para dentro da igreja, e o Espírito Santo usar aquela criança, e a gente ter toda a família sendo recebida na vida da igreja. Deus usa as coisas mais improváveis para mostrar que Ele é o Deus das coisas prováveis. Então, não desacredite, creia, é possível. Tem esposas talvez que chorem, porque falta transformação na vida do marido, falta realmente uma conversão na vida do marido. Talvez o marido esteja caminhando para a igreja há muito tempo com ela, mas não tenha experimentado de fato que é uma conversão, uma restauração, algo novo na vida dele. Eu creio que isso pode acontecer na tua casa, minha irmã. Atitudes sendo mudadas, casamentos sendo restaurados, esposas que não servem ao Senhor junto do marido, Deus pode trazer aquela irmã para a convivência da igreja. Às vezes uma irmã mais experiente, mais idosa, sentar do lado. Deus usa situações, oportunidades para abençoar famílias. E aí, meus irmãos, sabe o que a gente vai tendo? Famílias fortes. E famílias fortes geram o quê? Geram uma igreja forte. Você quer ver uma igreja forte? Uma igreja que vive realmente no poder ali do Espírito Santo? É uma igreja que vai tendo famílias sendo fortificadas, estruturadas debaixo da graça do Senhor. Maridos realmente que se reúnem para orar, que se reúnem para se ajudar, que se reúnem para trocar conselhos. Esposas que se reúnem para abençoar, não para muitas das vezes gerar comentário disso ou daquilo, mas para orar de fato, para contribuir de fato. Meus irmãos,
Que bênção! Quando os nossos filhos interagem, quando a gente pode, agora na pandemia a gente está muito prejudicado com isso, né? Mas quando a gente pode promover a reunião dos adolescentes da igreja, dos jovens da igreja, ou reunir um sábado para as crianças brincarem juntos, que coisa boa, maravilhosa na vida da igreja, chamada comunhão. É tão gostoso isso. Eu lembro que eu ainda morando em Santa Cruz, Zona Oeste, a gente ia final de semana, eu ainda no seminário, a gente ia para a igreja de Gramacho, quando assim fomos enviados para lá, e a gente chegando ali, conhecendo a igreja, nós tivemos assim famílias que eu podia chegar sexta-feira, o horário que fosse, sabe, que a gente tinha casa, a gente tinha acolhida, a gente podia ficar, passar o final de semana, jantar até depois do culto e ir embora, e isso fez uma diferença tão grande, esses laços ficaram até hoje. Eu depois me tornei pastor auxiliar na igreja, trabalhamos ali 2 anos, agora eu já em outra igreja, eu sei que se eu precisar, a gente pode deixar a família lá, para viajar, para estudar, para qualquer outra coisa, porque esses laços que foram criados na igreja, de fato me fizeram experimentar que existem amigos mais chegados que irmãos. Que isso seja vivido pelos irmãos aqui, cada dia mais. Que os irmãos tenham esse carinho mútuo. Eu tenho certeza que o pastor Josimar colhe essas bênçãos aqui, de poder contar com as ovelhas, e das ovelhas poderem contar umas com as outras, mas eu quero dizer para os irmãos, façam ainda mais, porque é maravilhoso isso, nós colocarmos todas as diferenças abaixo, tudo aquilo que não vai gerar a nossa união, e a gente colocar lá abaixo, e a gente olhar para o reino, olhar para a obra do Senhor Jesus, olhar para aquilo que Ele nos chama a fazer. E Ele nos chama a quê? A orar pela nossa liderança, orar pelo conselho da igreja. Toda vez que tem uma reunião de conselho, sabe o que os irmãos têm que fazer? Dobrar o joelho em casa, ainda que você não esteja lá nessa reunião, mas você está com o joelho dobrado, orando, Senhor, ilumina aqueles homens que eles estão fazendo a tua obra, Senhor. Quando tem uma reunião da junta diaconal, o Senhor dá sabedoria a esses homens, para que eles possam fazer a diferença. Aí a junta diaconal lança um projeto para a igreja, alguma coisa de assistência social, cestas básicas, enfim. Apoiar, é apoiar. Essa obra não é da junta diaconal, essa obra é da igreja. O projeto não é do conselho, o projeto é da igreja. Entenderam bem? A última lição, meus amados, que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, é justamente no versículo 9, quando vai dizer assim, e não nos cansemos de fazer o bem. Vocês repararam para essa palavra que faz toda a diferença? Cansemos. Fazer o bem cansa, não cansa? Aliás, fazer algo quando a gente se dedica mesmo já cansa. Seja fazer o bem, seja fazer o mal. Fazer já cansa. Não é verdade? Tudo aquilo que é chamado de trabalho pela física, gasta o quê? Energia. E quando gasta energia, cansa a gente. Andar, fazer um mutirão, uma limpeza, enfim, qualquer atividade cansa. Mas não nos cansemos de fazer o bem, porque haverá um tempo de colheita, porque a seu tempo ceifaremos, e não, se não desfalecermos. Meus amados, a terceira lição é que a colheita ela é proporcional ao plantio. Se você plantar pouco, você vai colher pouco. Se você plantar um campo, não é que aquilo ali vai multiplicar, você vai colher muita coisa, não. Você vai colher um campo só. Se você plantar em 2 terrenos, você vai colher 2 terrenos. Se você discipular uma família, não é que você vai receber na igreja 5 famílias. Você vai receber o quê? Uma família só. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa chamada evangelização, né? Não é pastor que gera ovelha. Quem gera ovelha? É a própria ovelha. A ovelha, quando chega na igreja, ainda sem um preparo, né? Sem aquela tosa, sem aqueles cuidados, é necessário o quê? A gente sentar junto. Eu quero assim, abrir um pouquinho os olhos dos irmãos, a necessidade que nós temos de discipular. Eu tenho visto muitos irmãos a viverem um momento que acha que a pessoa chega na igreja já preparada.
Não é assim. Irmãos, eu não tenho dificuldade nenhuma de sentar do lado de alguém e ajudar a abrir a Bíblia, sabe? Outra vez eu estava na igreja pregando e eu vi um irmão com muita dificuldade, assim, de abrir a Bíblia. Eu falei assim, alguém, irmão, pode ajudar ali e tal, não sei o quê. Aquilo ali me ensinou uma coisa, sabe? Ainda mais nesse tempo de pandemia, que a gente está fazendo muito culto pelas lives, a gente não sabe quem está lá do outro lado. Às vezes tem uma pessoa que não tem nem Bíblia em casa e a gente não sabe, né? Irmãos, às vezes a pessoa não sabe o que é capítulo, o que é versículo. A gente sabe. E aí quando você fala assim, olha, o capítulo são os números grandes, e o versículo são os números pequenos. Olha, o livro está perto de tal livro. Se você ir do início, está indo assim, assim, assim. O Êxodo está depois do Gênesis ali. Irmãos, é importantíssimo isso. Inário. Nem todos sabem que nós temos um inário que fica exatamente aonde? Atrás da Bíblia. Quando eu era criança, não tinha essa quantidade de Bíblias todas que tem hoje em dia com o inário atrás. A gente tinha um inário separado mesmo. Eu não tive vó, não tive vô, mas uma coisa me marcou. Eu recebi meu primeiro inário na igreja do Parque Panorama por uma idosa, por uma irmã que já está na glória, a irmã Luísa. E ela, quando me deu aquele inário, depois de um tempo, ela disse assim, olha, meu filho, uma visita que a gente fez, um culto na casa, né? Tinha muito culto nas casas. E ela disse assim, olha, você será pastor. E eu tenho esse inário guardado lá em casa. Talvez de muitos livros que eu tenho na biblioteca de casa, aquele inário ele tem um lugar especial ali. É a lembrança que eu tenho dessa irmã que foi muito significativa na minha vida. Ela não teve na minha ordenação, já era falecida, mas a filha dela esteve. Também já está na glória, a irmã de Janira. Minhas amadas, meus amados, o que eu quero dizer para os irmãos? Que nós precisamos cuidar daqueles que estão chegando. Ah, pastor, você viu a roupa que a irmã teve coragem de vir na igreja dia de domingo? Não, não tenho reparado isso não, minha irmã. Eu não tenho reparado isso não. Eu reparo se o irmão veio. Se ele está aqui, a gente trabalha ele. Não é a roupa que ele veio. Isso aí a gente trabalha com o tempo. Você está entendendo qual é a diferença? Que a gente precisa de ser igreja, observar o que é ser igreja. E aí eu pergunto, ao invés de a irmã reparar a roupa que ele veio, o irmão reparar a roupa que ele veio, qual foi a contribuição que a irmã deu? Já está com a roupa preparada? A calça preparada que você gostaria de dar, que ele viesse à igreja, já está preparada para dar de presente para ele, para ela? Ah, mas eu gostaria, a saia veio curta, veio acima do joelho, já está com uma saia comprada para dar para ela? Isso aí se chama uma coisa, no aconselhamento cristão, de que é o aconselhamento noutético. É você pegar aquele irmão, aquela pessoa que fala determinada coisa dentro da igreja e você já confrontar. Principalmente com a verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque são coisas cotidianas da nossa vivência como igreja. Não adianta eu falar aqui dentro para aqueles que estão lá fora. Eu tenho que falar aqui dentro para aqueles que estão aqui dentro a verdade daquilo que nós precisamos mudar. Porque Deus não nos chamou para viver só 41 anos de igreja de Angra dos Reis. Ele nos chamou talvez para viver mais 20 anos nessa igreja, mais 30 anos nessa igreja, vivendo em novidade de vida, porque Deus tem novidade para a vida dessa igreja. E Deus vai fazer a diferença, eu tenho certeza. Você crê? Se você crê, é o primeiro passo para a vitória. Agora, se você está aqui dentro e os seus olhos não brilham mais, se você está aqui dentro e você não tem mais projetos para a vida dessa igreja, se você está aqui dentro e você não entende que você é peça fundamental para aquilo que Deus quer operar aqui dentro, eu quero te dizer que você precisa rever os conceitos. Deus está te chamando a uma novidade. Deus está te chamando a novas ações. E aí, deixa eu dar uma dica aqui, bem pastoral para a sua vida. Você me permite? Atenta para o que eu vou te falar agora. Irmãos, se Deus perdoa a cada um de nós, não permita que ninguém venha desenterrar aquilo que já passou. Passou? Passou. Ah, ele é assim. É assim, assim, assim. Ele é assim, assim, assim. Não. Ele é alguém que experimentou hoje a mudança, a renovação, a restauração que só Deus pode dar. Agora é nova criatura. Vai ser diferente, vai ser bênção na vida dessa igreja.
Ah, mas só arrumava problema, só tinha conflito, só tinha confusões. Agora é bênção, trabalha pela união, pela comunhão, pelo zelo de Deus aqui nessa igreja. Eu creio, você crê? Não orava nada, agora ora. Não lia a Bíblia, não sabia as verdades da Bíblia, agora sabe, agora estuda, agora procura saber. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes quem degladia com a gente é a gente mesmo. O primeiro que guerreia com você é você mesmo. Ou o próximo. A gente não está aqui para degladiar um com o outro. A gente está aqui o quê? Para dar a mão e ajudar. Talvez você chega na igreja, senta do lado de alguém e você não sabe que exatamente do teu lado tem uma pessoa que, embora a lágrima não esteja escorrendo, mas está chorando por dentro. Chorando mesmo. Dores que doem fundo na alma. E a gente tenta esconder, né? A máscara ajuda. A máscara ajuda a gente a esconder, muitas das vezes, a tristeza. Mas eu quero te dizer que nessa noite, nessa casa de oração, tem um Deus que sabe de cada uma das suas necessidades, que sabe do seu interior, que está colhendo cada lágrima sua. E ainda que você não esteja aqui no templo chorando, mas Ele sabe como está o seu coração. Ele sabe se realmente há sinceridade no seu coração quanto ao plantio. Se você não está plantando porque não está sendo possível, ou se você está deixando de plantar porque tem muitas dificuldades surgindo para você, ou se você mesmo tem levantado essas dificuldades. Para de chorar, meu irmão. Levanta a cabeça, olha para o autor e consumador da nossa fé, olha para Jesus. Ele está aqui para te abençoar e Ele está aqui para colher cada lágrima sua e para te ajudar e para te dizer, não desanima, não abaixa a cabeça não, olha para frente, olha para o alto, tem solução para a tua família, tem solução para a sua caminhada, tem bênçãos para o seu trabalho, tem coisas boas nos seus estudos, você foi gerado para vencer e não é qualquer derrota que vai te derrubar não, a derrota ela vai te fortalecer para algo ainda melhor que o Senhor está preparando para você. Agora tenha fé, exercita a sua fé, porque quem dá essa fé é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem coloca no teu coração essa fé, e é Ele quem vai te dar exatamente aquilo que você plantou na sua colheita, uma colheita abundante, mas também haverá consequências se você plantou algo de ruim, mas eu quero te dizer que aquilo que Deus está te dando para você colher é infinitamente maior do que aquilo que você fez de ruim, porque os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados estão perdoados na cruz do Calvário, foi pago preço grandioso ali, foi o sangue do nosso Senhor Jesus, e é glória ao nosso Deus, é glória a Jesus, que Ele derramou o sangue dele ali na cruz do Calvário em obediência ao Pai, enquanto muitos estavam zombando dele, Ele estava obedecendo ao Pai. Assim é conosco, em muitas situações na caminhada, quando estão zombando de nós, quando estão falando de nós, quando estão rindo de nós, quando estão nos vendo em meio à tribulação e não nos ajuda, quando riem da nossa cara, meus amados irmãos, é nessa fraqueza nossa, nessa dependência de Deus, que o Espírito Santo de Deus se aperfeiçoa. Agora, se você achar que você está forte, nada de bom vai acontecer, pode ter certeza, porque quando você está forte, você não reconhece a dependência de Deus. Agora, quando você reconhece que você depende de Deus, é aí que Ele te abençoa, e é aí que você realmente se esvazia de você, e você se enche da unção do Senhor. A colheita é proporcional ao plantio. Plantou muito, colhe muito. Plantou pouco, colhe pouco. Plantou bênção, colhe bênção. Plantou maldição, colhe maldição. O que você tem semeado? Você se fez essa pergunta? E eu quero encerrar com o texto de João, capítulo 4, verso 36. Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Glória a Deus por isso. Que Deus venha te abençoar e que você seja realmente, de fato, alvo das bênçãos do Senhor. E quando a gente cantar assim, somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Quando a gente cantar isso, de fato, a gente seja corpo e família, uma igreja vitoriosa, que colhe as bênçãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Obrigado, meu pastor, pela oportunidade, o seu pastorado sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe ricamente, todo o seu rebanho, seu conselho, os departamentos da igreja aqui. Que o irmão seja muito próspero naquilo que os irmãos têm trabalhado e têm tentado fazer. Obrigado pelo privilégio de participar dessa celebração de 41 anos de igreja. Que Deus abençoe.